Em todo o mundo, a olaria faz parte da identidade de um povo. Ontem mais do que hoje, porque a olaria era necessária no dia-a-dia, no cotidiano. Tinha que se cozinhar em olaria, tinha que se fazer as atividades agrícolas com peças de olaria, portanto, ela é uma marca identitária de qualquer povo, e concretamente do português. Jacques Marre, no século XIX, se a memória não me falha, diz que Portugal é um novo mundo da cerâmica, porque de facto mantivemos até tarde técnicas cerâmicas e que nos outros países foi desaparecendo. Portanto, sem dúvida nenhuma que a olaria, que é uma marca para todo o mundo e muito concretamente para Portugal. Mais noutras épocas do que hoje, em que a olaria já não é uma necessidade, mas é antes uma escolha entre diversos materiais. Não é? Hoje temos os plásticos, temos os inoxes, temos os pirexes, temos as porcelanas, as faianças a um preço módico, portanto a olaria não é uma necessidade, é uma escolha entre muitos outros materiais. Como investigadora, que parte das investigações sobre este tema lhe foi mais difícil? Que área que há um ditado português que diz que quem corre por gosto não cansa, portanto não há propriamente, nunca vi a olaria como uma dificuldade, vi sempre como uma paixão. E, portanto, houve investigações que demoraram mais do que outras investigações, mas foi sempre com prazer que as fiz. E a minha área, se bem que o meu doutoramento seja sobre a louça preta, eu tenho agarrado a olaria no seu âmbito geral, a nível histórico, portanto, o estudo da louça preta, da louça vermelha fosca, da louça vermelha vidrada. Tenho escrito sobre faiança portuguesa, enfim. Nunca estudei porcelanas nem espero estudar, mas digamos que o meu mundo é entre a olaria e a faiança portuguesa. No passado, a olaria representava uma parte muito importante da vida cotidiana dos habitantes do norte de Portugal. De que maneira julga que a olaria afeta a vida cotidiana de hoje? A olaria era importante para todo o país. Se bem, e mais se calhar, se me é possível dizer assim, porque em termos populacionais o Norte sempre foi mais habitado, o Sul tinha mais necessidade de olaria do que o Norte. E explico porquê. Porque no Norte havia grandes florestas, portanto muita madeira, e nós notamos que na época medieval há imensas peças que são feitas de madeira. No caso do Sul, a madeira era pouca e, portanto, mais necessidade eles tinham de produzir peças de olaria. Agora, o Norte era muito mais habitado, não é? E, portanto, a produção, se calhar, nesse sentido, era maior. Agora, a diferença é que antigamente, de facto, todos os outros materiais em que se podiam fazer recipientes e vasilhas eram de barro, porque os outros materiais eram muito mais caros. O vidro era caro, o estanho. Na época medieval, falamos na época medieval do século XVI, a olaria era uma necessidade mesmo, porque todos os outros materiais, fazer peças em estanho só para quem tinha dinheiro, fazer o vidro era um material muito caro, o ferro ainda não era um grande hábito de fazer peças, de fazer-se em cobre ou estanho, portanto tudo isso eram materiais caros, já não falar na prata e no ouro, em que muitas vezes os reis comiam. O grande rival da olaria nessas épocas era a madeira, as peças feitas, o vasilhame feito em madeira. Portanto, como digo, a olaria era uma necessidade. Só para vos dar um exemplo, na procissão do Corpus Christi, a procissão do Corpus Christi no século XVI era uma procissão extremamente importante para as populações. Quase as terras mais importantes tinham uma procissão do Corpus Christi. Em Gaia, por exemplo, logo o quarto mais importante, e portanto nestas procissões iam representados os mestérios, as profissões que havia, e os oleiros eram a quarta profissão
mais importante, logo a seguir aos ourives, aos que faziam ourivesaria. Portanto, isso dá conta da importância da olaria. Com o decorrer dos tempos, com o aparecimento de novos materiais, com a folha de Flandres que entra e que vem destronar em muito a olaria, por exemplo, no século XX, o plástico, o pirex, os inoxes, tudo isso vai fazer com que as peças de olaria deixem de ser utilizadas. Mas já desde o século XVIII que nós notamos uma decadência da olaria, porque começam a aparecer as peças em faiança, as pessoas começam a preferir esses materiais ou a porcelana, não é? Que começa com os nossos descobrimentos, século XVII, temos a porcelana em força em Portugal, e as pessoas começam a preferir as classes mais abastadas, as porcelanas, a faiança, e também começa no século XVIII, enquanto que até aí nós tínhamos uma malga, e na malga comia-se a sopa, guardava-se o pingue, cortava-se o cabelo aos rapazes. No século XVIII, com o aparecimento de outros materiais e com aquilo que se chama os aparelhos, que nós hoje temos os serviços de mesa, a olaria começa a entrar em decadência e a ser destronada. Vai ficar em armazém, nas despensas, não é? Vai servir para guardar as grandes talhas, continuam a ter lugar, não é? Para guardar o azeite, para guardar os cereais, mas aquilo que continuam a usar-se as peças nas cozinhas, não em lugares, enquanto que antes, na época medieval e XVI, a olaria era visível à mesa e era mostrada. A partir do século XVIII, a olaria não é mostrada, não vai à mesa, não está nos lugares novos de uma casa e reduz-se ou a cozinhar os alimentos ou para armazenar alimentos. No XX, plásticos, inoxes, pirexes, a olaria deixa de ser. E outra forma que eu também acho que poderia contribuir para salvar a olaria era convidar jovens das nossas escolas de belas artes que agarrem a olaria não num ponto de vista funcional, como eu estou a dizer, mas utilizá-la para fazer obras de arte. Há em Portugal quem o faça, uns melhor, outros pior, mas portanto a olaria pode ser usada para trazer a contemporaneidade, não é? Como um material. Nós não podemos esquecer que Deus fez o homem a partir de um bocado de barro, porque o barro é uma matéria, por exemplo, se quiser fazer um tacho de ferro, uma peça de ferro, não consegue pôr as mãos no ferro, porque tem o fogo, aquilo é quente, queima, portanto tem que martelar ou tem que cinzelar, tem que utilizar sempre um utensílio para conseguir trabalhar esse material. Enquanto que quando pega no barro, mete as mãos, dá-lhe forma, cria, é um ato criativo por excelência. Portanto, Deus não podia ter feito o homem noutro material, tinha que ser em barro. Portanto, se nós pegarmos neste barro e lhe dermos essa contemporaneidade, eu acho que conseguimos manter por mais tempo estas artes. Doutora Isabel, se a olaria é ligada à memória e à identidade de Portugal e como no presente está a desaparecer, como há pouco referiu, e a cair em desuso, diria que isto é uma metáfora da situação atual do país imerso nesta crise económica? Não. A olaria está em desaparecimento, como eu lhe disse, desde o século XVIII, foi perdendo. Mas não acha que esta crise veio acentuar essa questão? Por exemplo, se me fizer falar... Adquirir um produto em barra atualmente poderá já ser mais um luxo do que uma necessidade. Mas isso já há bastante tempo. E se me disser, por exemplo, a quantidade de telheiras, de fábricas que faziam telha e que estão a desaparecer, é uma realidade. Mas isso também nem tem só a ver com a crise. Nós agora revestimos os edifícios com uma coisa que se chama capoto, um material, fazemos as construções de forma diferente, usamos o pladur em vez de fazer paredes de tijolo, portanto o barro está a desaparecer de uma série de usos que antes tinham. Se esta crise ajuda, claro que não, mas também é verdade que a necessidade aguça o engenho e pode ser que se descubra aqui, tem que se trabalhar o produto, o nicho de mercado, ligar à gastronomia, enfim, a crise não ajuda, mas não acho que seja por causa da crise. Eu há bocado não lhe falei de um aspecto que me parece muito importante no desaparecimento, por exemplo, das olarias e que vem, século XVIII, século XIX.
Estes oleiros trabalhavam em ambiente familiar. E eu lembro-me nos anos 80 do século XX de vários oleiros em Parada de Gatim, Vila Verde, ali ao lado de Barcelos, de me dizerem, um deles dizia-me, por exemplo, que eu trabalhava com o meu pai, não tinha vencimento. Quando eu precisava de umas calças ou queria comprar qualquer coisa de diferente, o meu pai deixava-me ir trabalhar à jornal, aos dias, para casa de outro oleiro. E aí sim, esse dinheiro ficava para mim e eu podia comprar uns sapatos ou umas calças. Outro oleiro dizia-me que quando casou é que passou a ter a sua produção própria, porque até lá não ganhava dinheiro, eram os pais que os mantinham. E mesmo quando casou, iam vender, ele e o pai, e ele com a sua loiça, o pai com a sua loiça, iam vender para Ponte Lima, e o pai só o deixava vender a loiça dele, também não seria um bom pai, só o deixava vender a loiça ao filho depois de ele ter vendido um determinado número das suas peças, até que ele teve que ir à Câmara Municipal e tal, e contar, e foram lá e disseram, não, o senhor vende a sua, o seu filho, este é o seu lugar, aquele é o lugar do seu filho vende o que quiser. Portanto, não havia férias. Os oleiros, por exemplo, de Prado, tinham que levar a loiça ao domingo à tarde, ir para Ponte de Lima, dormiam num cartel, como eles chamavam, lá num edifício, num quarto alugado a uma igreja, pertencia a uma das igrejas, para no dia seguinte, segunda-feira, estarem a vender na feira quinzenal, não era quinzenal. Portanto, os filhos de oleiros começam a ver na imigração uma forma de se libertarem mais cedo do jugo paterno e de terem dinheiro vivo mais cedo e de terem direito a férias e a terem direito a fim de semana. Portanto, não são só fatores económicos, mas também muito fatores sociais que levam ao desaparecimento da olaria. Lembrar-lhe que, por exemplo, os oleiros quase não era uma obrigação, nem era uma imposição, mas era quase uma obrigação e quase uma imposição, casar dentro da arte, porque as mulheres já sabiam, uma filha do oleiro sabia muito bem quais eram as tarefas que lhe competiam no amanho do barro, e portanto era muito melhor a um oleiro casar dentro do barro, digamos, dentro de alguém da profissão, do que ir buscar uma mulher fora que tinha que se habituar a estas coisas. Um oleiro, voltando à Parada de Gatim, dizia-me, olha, eu não queria casar com ela, a mulher, quando eu a entrevistei, já tinha morrido, mas o meu pai obrigou, ela era mais velha do que eu, 12 anos, mas eu tive que casar com ela, pronto, e até deu boa farinha, diz ele. Parece que não deu muito boa, segundo me diz a filha, mas enfim, portanto, todas estas condicionantes sociais vão levar também ao desaparecimento da olaria, não é? Porque a olaria era uma arte dura e os filhos dos oleiros não querem para si, não quiseram para si essa arte, nem o quiseram para os seus filhos, não é? Portanto, não são só fatores financeiros que levaram ao desaparecimento da olaria, mas também fatores sociais. Muito bem, doutor. Muito obrigado pela sua amabilidade.